Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, mais uma vez aqui na nossa série de vídeos falando sobre dependência química. Hoje nós vamos utilizar uma frase que a gente ouve muito dentro do tratamento para dependência química, principalmente dentro de clínica, que a gente costuma dizer assim: o sujeito usou tanta droga e ele atravessou o espelho. O sujeito atravessou o espelho. O que seria isso, né? Na verdade, existem duas formas interessantes de você perceber isso. Normalmente, as pessoas gostam de usar essa metáfora, né? A gente pode dizer isso: o sujeito atravessou o espelho. É meio poético isso, né? Carrega um significado profundo, complexo, no contexto da dependência química. A gente pode dizer que o sujeito usou tanta droga que entrou num momento psicótico e depois não voltou mais, ficou louco de vez, né? Ou então ele encarou a realidade e atravessou o espelho, né? Vamos conversar um pouco mais sobre isso e depois você deixa aí, né, os seus comentários, o que você achou, qual é a ideia que você tem disso, né? E faça seus comentários, né? Me siga também nas redes sociais, psicólogo Mário Pacheco. Deixe o seu like, né? O seu gostei ou o seu não gostei. Estamos abertos a todas as possibilidades e ideias de todo mundo, né? Vamos lá. Essa ideia, né? O sujeito atravessou o espelho, ela evoca a ideia de uma transformação radical na identidade e na percepção de realidade do indivíduo que se envolve com a droga ou no comportamento que a droga traz, que é basicamente a mesma coisa, né? O que significa essa travessia? O sujeito atravessou o espelho. A gente tem que pensar com cabeça, vamos dizer assim, né? Entre aspas, cabeça de louco, né? A quebra da identidade, né? Que identidade eu estou tendo? O espelho, na psicologia, né, muitas vezes simboliza a identidade e a percepção de si mesmo, né? O espelho, quando o sujeito olha para o espelho, né, e ele se vê ali, ele começa a se olhar mais, ele começa a se perceber mais. E tem até um momento dentro da psicologia com a criança, que é quando ela fica olhando no espelho e depois ela vai e olha atrás do espelho para ver o que é que tem atrás do espelho. E daí ele percebe que ali o que ela está vendo é ela mesma. Quando o sujeito já é adulto, que ele quebra esse paradigma, ele passa esse espelho, ele começa a mexer nessa identidade dele, né? E começa a imaginar o que ele tem que mudar ali. Quando, ao atravessar esse espelho, né, o indivíduo abandona a sua identidade de adicção, né, e assume uma nova, moldada pela substância ou comportamento, né? Então, digamos assim, ele entra num estado psicótico, né? Existe aí uma nova realidade. A realidade do dependente químico se torna distorcida, né, e filtrada pela lente da adicção, pela lente do uso, né? O mundo é visto através de um prisma alterado, aonde a busca pela substância se torna o centro de tudo. Entende? Então, assim, quando a gente diz isso, né? O sujeito atravessou o espelho, o sujeito está completamente fora da realidade. Porque enquanto você olha o espelho e que você se vê ali na frente do espelho, você está vendo a sua realidade, você está vendo o que você é. Quando você atravessou o espelho, você entrou no mundo psicótico. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque a neurobiologia da dependência química, né, pode te ajudar a não voltar mais. Tá? A gente conhece
né? Eu, dentro do consultório e trabalhando em clínica, já cheguei a conhecer muitas pessoas que, por causa do uso, né, excessivo de substâncias psicotrópicas, excessivo mesmo, né? Até pararam de usar, mas contraíram outras comorbidades, como, por exemplo, a psicose, e não conseguem mais voltar para uma realidade, vírgula, real, né? Não conseguem construir mais um mundo legal para eles, né? Eles vão perdendo um controle exatamente sobre ações, sobre os pensamentos, sendo sempre dominado pela compulsão do uso o tempo todo, e vai usando, e vai usando, e vai usando. Chega a um ponto em que aquele prazer, aquele nível dopaminérgico, ele é tão alto, né, que ele entra no psicótico, entra na loucura. E se ele mantém essa loucura durante muito tempo, sem voltar para a realidade, ele corre o risco de ficar lá. É isso que a gente chama de atravessar o espelho, né? É muito perigoso isso, sabe? As pessoas estão brincando com essa questão de droga, brincando. Cada vez mais a gente percebe drogas super potentes, né? Agora apareceu aí tal da cocaína rosa, né, que não tem nada a ver com cocaína, é uma substância química pura, né? Os alucinógenos, né? E o pior de tudo, gente, é que existe uma quantidade muito grande de pessoas, a maioria das pessoas que utilizam drogas, elas utilizam drogas alternando as drogas, né? São várias substâncias. Hoje em dia é muito difícil você encontrar aquele sujeito que só bebe, eventualmente, que só fuma um baseado, eventualmente. É muito difícil. Quem está usando droga, né, sai de casa, por exemplo, faz o tal do esquenta, né? Faz o esquenta em casa, né? Aí quando chega lá fora, na rua, no evento social que vai, continua bebendo, aí depois aparece um baseado, depois aparece outro baseado, depois aparece uma carreira de cocaína, depois aparece outra, depois aparece um comprimido de êxtase e outras drogas, e pode chegar na ketamina, enfim. Imagina toda a situação química e que você coloca o teu sistema nervoso central, o teu cérebro. Imagina a situação que você coloca ele. A situação de perigo muito grande, muito grande. E se o sujeito vai repetindo isso de uma forma exagerada, porque de repente ele faz isso só uma vez por mês, aí de repente ele se vê fazendo isso todo final de semana, e aí de repente ele se vê fazendo isso todos os dias. Todos os dias, existe isso, tá? Ele corre o risco de ultrapassar o espelho e não voltar mais, tá? Entrar numa situação psicótica, né? E é muito importante que o dependente químico tenha compreensão dessa experiência. Muitas vezes o dependente químico que está usando, ele ultrapassa. Quando ele entra no estado psicótico, quando ele entra no estado paranoico, tá? O usuário de crack, por exemplo, ele tem muitos episódios de paranoia. Pronto, ele atravessou o espelho. Só que de repente ele conseguiu voltar, tá? Quando ele consegue voltar, ele precisa compreender essa experiência e entender que ele pode ir ultrapassar essa barreira, mas depois não voltar mais, tá? É importante que se entenda isso e que você, que é o usuário, tenha empatia com você mesmo e entenda o perigo que isso é, tá? O perigo que isso representa. E você que é o terapeuta que cuida, né? Por exemplo, quando às vezes a gente recebe muito dentro
do consultório, o sujeito que chega lá e fala assim, eu surtei, tá? Pensa, repara bem nesse surto, conversa com ele certinho sobre esse surto, tá? Porque pode ser um surto perigoso às vezes. Às vezes ele nem surtou nada, entendeu? Ele estava muito mais estressado, não estava gostando da situação, né? Porque mesmo dentro de uma situação de uso acontece isso. Porque a droga, para ela fazer um efeito legal, digamos assim, para o sujeito, né? Vai depender da qualidade da droga, vai depender da saúde física da pessoa e do ambiente que ele está usando. E às vezes ele sai, se programa todo, gasta dinheiro e aí ele acaba comprando uma droga que é uma porcaria e vai para um ambiente que é mais porcaria ainda e ele não fica louco do tanto que ele gostaria de ficar e aí ele fica estressado e aí ele fala que surtou. Mas às vezes não é um surto, tá? Agora, quando é um surto psicótico, precisa ser pontuado para ele dentro do processo terapêutico. Você toma cuidado, porque senão você não volta. E como a gente percebe isso dentro do processo terapêutico? Às vezes tem pacientes que comentam sobre esses surtos psicóticos que eles têm, se sentindo bem, com orgulho, achando legal. Eu fiquei muito louco porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro. Ainda bem que não me ferrei, ainda bem que não morri, ainda bem que não fui preso, mas cheguei perto. Quer dizer, né? É algo que você precisa conversar com ele para que ele tente criar aí uma mobilização para a mudança necessária. Tá? Porque não existe limite para o viciado, realmente, para o dependente de droga, não existe limite de uso. Tá? Ele vai usar até morrer, se ele não parar. Até morrer, não é até ir preso, é até morrer. Tá? Porque depois que ele vai preso, ele pode continuar usando. Tá? Mas ele vai usar até morrer se ele não parar. Tá? Isso se ele morrer. Porque se ele não morrer, ele corre o risco, por exemplo, de ultrapassar essa barreira da loucura, do movimento psicótico e não voltar mais. É isso que a gente fala que é a questão da travessia do espelho, tá? É importante ressaltar que a dependência química é uma doença complexa, com causas multifatoriais, fatores biológicos, fatores psicológicos, sociais, interagem entre si, tornando cada caso um caso, tá? Eu conheci muitos usuários de crack, por exemplo, que passava a noite inteira usando, quando o dia amanhecia, não, agora eu vou para casa. E ia, conseguia ir. Chegava em casa, comia, tomava banho, dormia, às vezes até trabalhava. Eu, quando eu usei crack, foi sempre assim. Eu usava à noite. No outro dia eu passava o dia inteiro trabalhando. Às vezes não dormia absolutamente nada, mas conseguia fazer assim. É óbvio que eu não ia conseguir fazer isso por muito tempo. Eu parei antes, graças a Deus, tá? Mas eu conheci muitas pessoas assim. Tá? Agora, essa questão da pessoa entender isso e criar mobilidade para entender que tem que fazer algum movimento para caminhar no sentido de parar esse uso, de sair desse vício, porque, gente, vamos lá, né? A gente vê aí, ó, vamos falar seriamente. Tudo bem, o alcoolismo é uma coisa séria, mas também tem um lado social. Quem pode beber, bebe. Quem sabe beber, bebe. Mesma coisa é a bendita da maconha, que se fala tanto, né? Mas quem não pode, quem tem predisposição para o vício, tem que conhecer essa história de atravessar o espelho, porque isso existe. Isso existe. Entrou num estado psicótico, atravessou o espelho, saiu da realidade e depois não voltou mais. Ficou daquele jeito, vivendo dentro de uma realidade, sem entender a realidade,
vivendo ali como louco, tá? A recuperação da dependência química envolve uma jornada de volta à realidade. De volta. Se não voltar para a realidade, atravessou o espelho e não voltou, entrou numa outra comorbidade, numa comorbidade psiquiátrica complicada, bem complicada, né? O sujeito ficou louco e vai ficar louco pro resto da vida e vai dar trabalho e vai provavelmente vegetar, né, pro resto da vida. Então é muito importante você que trabalha com dependência química entender o que significa esse atravessou o espelho. Isso é sério, muito sério, tá? A gente usa isso como um jargão, uma frase meio que romantizada, meio bonitinha de se falar, né? É engraçada até às vezes, mas é muito sério. É muito sério, tá? Eu não posso e nem quero revelar aqui nomes, mas eu já vi uma entrevista de um artista famoso, muito famoso, que disse, olha, eu vi que eu ia ultrapassar o espelho e que eu não ia voltar mais. Eu parei, saí correndo e fui para a clínica e fiz o meu tratamento. Ah, teve essa consciência. Eu já tive pacientes que eu tive que falar, toma cuidado, você vai ultrapassar o espelho. Você não vai voltar mais, tá? Porque cada vez mais percebia que estava num movimento bem psicótico. O cérebro gosta disso. Neuroplasticamente ele engloba, eu não quero mais voltar para a realidade, eu quero viver na loucura. E aí não volta mais, tá? Então tomem muito cuidado com essa coisa, com essa frase que parece brincadeira, né? Ah, o sujeito atravessou o espelho. O sujeito atravessou o espelho. E agora? O que fazer? Né? Me sigam nas redes sociais, conheçam o meu curso sobre dependência química disponível no Hotmart. Foi um prazer falar com vocês mais uma vez e em breve estaremos aqui com novos conteúdos. Me siga, deixe o seu like, né? Deixe os seus comentários e eu tenho um prazer muito grande de estar sempre aqui falando com vocês. Muito obrigado e até a próxima.